Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Eu quero conversar com vocês, de forma breve, que nós temos a ceia, sobre um assunto de muita responsabilidade espiritual que está posta sobre a igreja e sobre aqueles que irão escolher os seus líderes espirituais. A Igreja Presbiteriana do Brasil, fundamentada nas Escrituras Sagradas, ela reconhece dois ofícios na Igreja do Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento tinha os ofícios de profeta, sacerdote e rei. São aplicados a Cristo, são aplicados aos crentes. Mas no funcionamento da Igreja do Novo Testamento, nós temos dois ofícios. O ofício de presbítero e o ofício de diácono. Tá certo? Então eu quero estudar isso porque tem muita gente que está vindo das igrejas neopentecostais, de igrejas pentecostais que o pastor-chefe nomeia. É biônico. Às vezes é por falsa revelação. Deus me falou que você, a partir de hoje, Ricardinho, você vai ser presbítero. Não tem fundamentação bíblica nenhuma. E a nossa igreja, já há alguns anos atrás, quando nós mudamos aqui, nós escrevemos um material sobre isso, o manual do oficial, colocando biblicamente o conceito dos ofícios, as qualificações para alguém ser oficial, e também a responsabilidade da igreja ao eleger esses oficiais. Porque não é o pastor Arival, nem é o conselho da igreja, que escolhe quem vai ser presbítero e quem vai ser diácono. É a igreja que elege. O conselho ordena, o conselho instala. Mas a responsabilidade de escolher, à luz da palavra de Deus, é da igreja. Então, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. Eu vou tratar nesta manhã 3 pontos muito simples para a gente entender. Primeiro, os ofícios na Bíblia e na Igreja Presbiteriana do Brasil. Segundo ponto, os pré-requisitos para alguém ser oficial na Igreja Presbiteriana do Brasil. Terceiro, o papel da igreja na escolha dessas pessoas. Tudo bem? É um assunto chato, mas a gente tem que tratar. Porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, não é chato. Chato é você, que quer estudar só o que você gosta na Bíblia, não é assim? Tem umas coisas na Bíblia que a gente quer pular, mas não pode pular. E vocês sabem que uma igreja, ela é abençoada por Deus, ela avança por causa da sua liderança. Um pastor errado no lugar errado, ele é problema. Um presbítero que não é presbítero, mas está exercendo o ofício e a função de presbítero, ele não é bênção, ele é problema para a igreja. Estão entendendo? Então vamos lá. Paulo diz aí, fiel, 1 Timóteo capítulo 3. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo.
Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém. Primeira pergunta que eu quero responder e explicar para vocês aqui são os ofícios estabelecidos pela palavra de Deus no Novo Testamento. Quais são eles? E à luz da palavra de Deus, nós podemos encontrar no Novo Testamento apenas 2 ofícios: o ofício de presbítero e o ofício de diácono. A palavra presbítero, ela vem de um termo grego transliterado, presbiteroi, que significa mais velho do que o novo. Seria a ideia de ancião, aquele que é mais experiente, mais vivido. E essa palavra aparece cerca de 66 vezes no Novo Testamento. A igreja presbiteriana tem o seu nome baseado nesta palavra. Porque a palavra presbítero também dá a origem a uma forma de governo, que não é um governo individual, mas um governo o quê? Conciliar. Quando cada igreja ela é organizada pelos apóstolos no Novo Testamento, se fazia a eleição de presbíteros. Não tinha um presbítero dono. Apesar de que hoje na igreja presbiteriana tem presbítero que ele acha que ele é dono. Tem família que acha que é dona da igreja. Fala, Deus. Tem família que diz: nós somos fundadoras da igreja. E agora são afundadoras da igreja. Então não existe isso. A palavra presbítero, ela é usada no Novo Testamento como sinônimo de ancião e também de bispo. A palavra bispo é um sinônimo da palavra presbítero. A palavra bispos significa supervisor, aquele que está olhando e supervisionando a vida da igreja, a vida do rebanho. Por favor, abra a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Versículo 17, diz assim. Veja lá. Vamos ler juntos? De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Presbíteros está no singular ou está no plural? Plural. Então a igreja de Éfeso foi constituída, foi plantada por Paulo, e lá nessa igreja existia um conselho de presbíteros. Mas veja lá no versículo 28 do capítulo 20. Vamos ler juntos? 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus,
a qual ele comprou. Então veja bem, os presbíteros da igreja de Éfeso são chamados agora de bispos, constituídos por quem? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então a palavra bispos e presbíteros são sinônimos, são aqueles que cuidam da igreja, que pastoreiam a igreja. Baseado lá por favor, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Existe uma divisão entre os presbíteros. Paulo diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com a especialidade dos que se afadigam na palavra e no... Então veja bem, aqui Paulo faz a distinção de dois tipos de presbítero: o presbítero docente e o presbítero que? Regente. O presbítero docente é aquele que tem um chamado para o ministério pastoral, que vai para o seminário, que se especializa e que se afadiga no estudo da palavra. E ele então é sustentado pela igreja para se dedicar a esse ministério. Então é o meu caso. Eu, pastor Arival, sou sustentado aqui pela igreja para ser pastor tempo que integral. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Se eu não estou fazendo isso, é outro departamento. Você manda embora. Mas é esse que se afadiga na palavra. Já o Zé Rintz não. Trabalhou na FAS, 37 anos, está bem aposentado, está viajando bem, está curtindo a vida. Esse é o presbítero quê? Regente. Ele cuida da administração da igreja. Tomar as decisões administrativas. Está certo? E ele não recebe nada da igreja. Pelo contrário, para ser presbítero aqui na igreja presbiteriana, para ser pastor aqui, tem que ser dizimista o quê? Fiel. E ofertante generoso. Porque se a gente não é, qual é a moral que a gente tem para cobrar do crente ser fiel? Vocês estão entendendo ou não? Então, eu sou presbítero, o Ricardo também é presbítero. Eu sou presbítero docente, ele é presbítero o quê? Regente. Aí vem os chamados diáconos. Sim, como é que originou os presbíteros? Quem foi que inventou esse negócio de presbítero? Os apóstolos. Foram os apóstolos. Por favor, abra a sua Bíblia, lá em Atos, capítulo 11. Quem eram os apóstolos? Os apóstolos eles eram os fundadores da igreja. Eles iam plantando a igreja, abrindo as igrejas. Em cada igreja que eles abriam, eles criaram o quê? Os presbíteros, que eram a representação judaica dos anciãos. Então formava um conselho de presbíteros. Veja que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 30, o que diz? 29 e 30. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Os que com eles, com efeito, o que? Fizeram, enviando aos presbíteros, olha, enviando aos presbíteros, por intermédio de Barnabé e de Saulo. Agora veja no capítulo 14, versículo 22, quando Paulo ia plantando, ele está na sua primeira viagem missionária, ele vai plantando as igrejas, e aí ele retorna fortalecendo a alma dos fiéis. E veja no capítulo 14,
Por favor, no versículo 22. Vamos ler juntos? 22, 23, o que diz? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em que havia o quê? Veja que os apóstolos organizavam as igrejas, reuniam os crentes, estabeleciam os critérios bíblicos para alguém ser presbítero. Quem é que elegia? A igreja. Os apóstolos poderiam ou não? Se eles quisessem. Poderiam, eles eram apóstolos. Mas eles entenderam, sob a orientação do Espírito Santo, de que quem elege a direção da igreja, quem são? São os membros. É uma responsabilidade espiritual da igreja. Veja no capítulo 15. No capítulo 15, versículo 6. Quando houve o primeiro concílio para resolver uma questão doutrinária. Quem foi lá resolver essa questão doutrinária? Veja lá, Atos, capítulo 15, versículo 6. Vamos ler juntos? Então se reuniram os apóstolos e para examinar o que há. Então veja que os apóstolos, eles estão valorizando os presbíteros e colocando-os como continuadores do seu ministério. Agora, preste atenção. Apóstolos só existem os 12. Apóstolo bom é apóstolo morto. Tá certo? Não existe mais apóstolo. Você pode até ter cara de apóstolo, ter jeito de apóstolo, mas você não é. Você é um travesti espiritual. Agora, abra a sua Bíblia, por favor. Porque os pentecostais gostam de dizer que Pedro era pentecostal e Pedro era presbiteriano. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Os presbíteros não são apóstolos, mas os presbíteros, eles são continuadores do ensino dos apóstolos. Eles vão ensinar a doutrina dos apóstolos. Eles vão pregar o evangelho que os apóstolos pregaram. Somos os que? Os líderes responsáveis pela continuação da igreja. Por isso, você tem que escolher bem quem você quer como presbítero da igreja presbiteriana. Você tem que ser extremamente o quê? Criterioso. Vamos ler. Veja que coisa linda. Pedrão dizendo: rogo, pois, aos presbítero que há entre. Veja, os presbíteros não estão sobre vós, os presbíteros não estão debaixo de vós, sobre vós, mas os presbíteros estão o quê? Então todos nós somos o quê? Iguais. Significa que o fato de ser presbítero, isso não é uma hierarquia o quê? Espiritual. Então, se você é presbítero, pastor, baixa a bola. Você está entre. Mas Pedro diz, que coisa linda, que declaração. Vamos ler forte, bem ler forte aí. Presbítero como? Oh, Pedro, agora você encheu minha bola. Pedro era o quê? Presbítero. Desculpa, tá? Por quê? Ser presbítero aqui não é uma ideia nova, é a continuação do significado
é que a igreja não é governada, a igreja não tem dono, o dono da igreja quem é? É Jesus Cristo. Qualquer líder espiritual que se diz dono da igreja, ele é o anticristo. Porque a igreja é dirigida por Cristo através da sua liderança espiritual. Agora, irmãos, rapidamente, os diáconos. Jesus não disse que ele era presbítero. Disse? Vocês encontraram? Jesus dizendo, eu sou presbítero. Aí você ganha então de vocês. Não é assim, irmãos. O termo diácono significa servo. Significa aquele que serve às mesas. Jesus Cristo diz, eu não vim para ser servido, mas para servir. Existe a palavra doulos, que era um sinônimo também, que aparece várias vezes no Novo Testamento. Mas era o ministério de socorro, de assistência, de cuidar. De onde vem a origem do diaconato? Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Quando houve aquela contenda, onde os apóstolos estavam se dedicando à oração e à palavra, priorizaram isso, mas havia a necessidade de servir às mesas. Então, os diáconos são aqueles que cuidam do rebanho, que cuidam da necessidade das ovelhas do rebanho, que cuidam das coisas da igreja, da manutenção do culto. Tudo isso é função de diácono. O diácono está abaixo do presbítero? Não, não existe o quê? Hierarquia espiritual. O sujeito ele pode ser um bom presbítero e nunca ser um diácono. O sujeito pode ser um diácono na vida toda. Deus chamou ele para ser o quê? Diácono. Mas vamos lá, irmãos. Na igreja presbiteriana do Brasil, nós só temos esses dois ofícios: presbíteros e diáconos. Os presbíteros estão divididos em presbíteros docentes e presbítero o quê? Regente. Os diáconos, um só. Diáconos. Nós criamos aqui na igreja de Pinheiros o diácono o quê? Trainee. Por que isso? Porque ele começa treinando, como a Bíblia diz, que ele deve ser o quê? Experimentado. Porque às vezes, o cara quer ser, mas ele não sabe a bucha que ele está entrando. Então eu queria destacar para você quais são as qualificações bíblicas para ser oficial. Há dois textos na Bíblia, esse que eu li, 1 Timóteo, capítulo 3. O outro texto está lá em Tito, capítulo 1, versos de 5 a 9. Veja que Paulo começa dizendo no versículo 1 de 1 Timóteo, fiel é a palavra. Se alguém, o quê? Vamos ler juntos? 3:1? 1 Timóteo 3:1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente o quê? Obra almeja. Se alguém o quê? O quê? Aspira. Eu quero ser presbítero. Eu, quando me converti, já recebi uma revelação que eu fui chamado para ser presbítero. Para que você quer ser presbítero? Porque eu diz aí, aquele que aspira, excelente o quê? Obra. E o que é obra? Trabalho. Você quer o título de presbítero ou você quer a obra de presbítero? Você acha que presbítero é só dirigir liturgia aqui? Os presbíteros, eles são pastores do rebanho. Se alguém está enfermo, chame quem? Os presbíteros. A função do presbítero, cuidar do rebanho, pastorear o rebanho.
Agora, tem uma palavra aqui que reprova todo mundo. Porque a palavra diz assim: é necessário, portanto, que o bispo ou presbítero seja o quê? Irrepreensível. Ou seja, não tenha motivo da sua vida para ser repreendido em nada. Quem se candidata? Ninguém. Porque todo mundo é repreensível. Nem Noé. Noé não bebia antes do dilúvio. Mas depois do dilúvio, a primeira coisa que ele fez, plantou uma vinha. Plantou ou não plantou? Eu li isso no comentário do pastor Hernandes, essa semana. Que eu estou lendo. O que ele fez? Tomou os goró. Mas tomou mesmo. Mas tomou. Não foi pouco não. Saiu o quê? Pelado. Servia para ser presbítero? Não. A palavra irrepreensível aqui, na língua grega, não significa sem defeito, porque o único que é irrepreensível é Jesus. Mas é uma pessoa que procura ter uma vida cristã que é saudável, exemplar. Se você quer ser presbítero, você tem que vigiar e orar e cuidar disso. Pedro era irrepreensível. Pedro, ele jogava no time do politicamente correto. Quando ele estava com o judeu, ele era o quê? Judeu. Quando ele estava com o gentil, ele era o quê? Gentil. O que Paulo faz? Enquadra ele. Está lá, Gálatas capítulo 2. Ele foi repreendido severamente por Paulo. Porque ele tinha o quê? Um duplo o quê? Comportamento. Mas vamos lá. Algumas qualificações. Eu vou fazer um resumo aqui para vocês. Primeiro, as qualificações familiares. Primeiro, o bispo tem que ser esposo de uma só mulher. O que significa isso? Pastor solteiro pode ser presbítero? Pode. Divorciado pode ser presbítero? Pode, dependendo da causa do divórcio dele. O que ele não pode ser é marido de uma só mulher e com as filiais. Ele tem que ser um homem dedicado exclusivamente, sexualmente, a uma única mulher. Ele tem que ser monogâmico, ali, garrado. Está ruim? Ore que melhora. É sua. Quem escolheu foi quem? Foi você. Não foi o pastor que escolheu. Então segura, carrega a tua cruz até a coroa trocar. É assim ou não é? E não reclama. Marido de uma só mulher. Segunda coisa importante, está lá em 1 Timóteo 3,4, Tito 3,6. 3,4, o que diz? E que governe bem a própria, criando os filhos sob a disciplina com todo o que? Respeito. Tem cara que quer ser presbítero da igreja. Ele não manda em lugar nenhum. Ele não manda na mulher, não manda nos filhos, é um bananão. Nunca, não manda no trabalho, quer mandar onde? Na igreja. Então o estágio de liderança é feito onde? Em casa. Em casa. Se você não manda na sua mulher, faça tudo antes. Porque na hora que ela foi mandar, você já diz, eu já fiz. E você tem autoridade. Tá certo? Tem que governar bem a casa. Às vezes eu fico preocupado com os irmãos aqui, porque os irmãos parece que tá naquele filme lá do Rio de Janeiro, lá, como é que é, do policial lá. O cara anda aqui, e tem uns que usam uns radinhos diáconos aí. Calma, irmão. Tem presbítero que não manda em casa. Quer mandar na igreja. Quer ser dono de igreja. Quer saber, sabe mais do que o pastor, sabe mais do que tudo, ele sabe tudo, ele é o... Meu irmão, não é assim não.
Então essas duas qualificações domésticas. Marido de uma só mulher, liderança o quê? Espiritual familiar. Tem problema na família? Tem. Porque filho, depois de uma certa idade, você não tem o quê? Controle. Tem ou tem? Então a culpa às vezes não é do pai. E a Bíblia está cheia de mistério. Tem pai bom que tem filho ruim, e tem pai ruim que tem filho bom. Então não se culpe por isso. Segundo lugar, caráter e conduta. Alguém para ser oficial precisa ser ou ter uma conduta aprovada. Ele é um mordomo, ele é um dispenseiro de Deus. Tanto o texto de Paulo quanto de Tito, de Timóteo e de Tito, oferece algumas exigências. Eu vou citá-las aqui, não dá para entrar em todas. Primeiro, não arrogante. Um presbítero não pode ser o quê? Arrogante. Não pode ser irascível. Sabe o que é irascível? Versão atual, enfesado. Conhece? Tomado pela ira. Eu me lembro de um presbítero que estava dando uma aula aqui, mas ele era tão irascível que ele dizia: Deus é fiel, e você é fiel? Eu não tinha coragem de responder, não. Se eu dissesse que não era, ele me matava. Você conhece gente irascível? Irascível, o cara vive irado o tempo todo, é iracundo, não dado ao vinho. Não está proibindo de tomar vinho. A Bíblia mostra que o vinho é uma bênção de Deus, mas o vinho também tem os seus perigos, principalmente do seu consumo, na quantidade do consumo, no local onde você consome. A Bíblia diz que nós não podemos ser pedra de tropeço, de escândalo. Terceiro, não violento. Eu me lembro quando eu era pré-adolescente na igreja no interior, na minha igreja, que a gente estava ensaiando um dia, estava tendo uma reunião do conselho. Um presbítero pegou uma cadeira para dar no outro. Eu falei, isso aqui é uma bênção, isso aqui é exemplo de vida conciliar. Não cobiçoso, de torpe ganância. Isso aqui é muito sério. Gente que está na igreja, quer exercer a liderança da igreja para o quê? Tirar o quê? Proveito financeiro. Não seja neófito. O que é neófito? Significa plantinha nova. A igreja presbiteriana estabelece que nós não podemos ordenar, colocar, a Bíblia diz isso, precipitadamente a mão sobre a cabeça de pessoas que são neófitos. Neófito aqui não significa que o sujeito não conheça a Bíblia. É que quanto mais maduro ele é, quanto mais tempo ele tem, quanto mais experimentado ele é, mais condições ele tem de ser um líder o quê? Espiritual saudável. Os positivos. O presbítero e o diácono precisa ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio ou moderado, justo, piedoso, temperante, boa reputação fora da igreja. Faz um teste. Nós vamos ter eleição de presbítero do primeiro o quê? Domingo de maio. Pega os candidatos e pega a capivara deles. Serasa, para ver se tem alguma coisa. Sabia disso? Nós, para contratar o obreiro agora na junta de missões, nós temos que tirar a capivara do cara. Compra e não paga. Dá mau testemunho. Ele não é conhecido como crente do trabalho. Então, ele precisa ter boa reputação fora da igreja. Homem de uma só palavra. Isso é muito sério, irmãos. Experimentado ou experiente.
Quando olhamos para os restantes dos textos bíblicos, encontramos mais algumas exigências. Que sejam pastores do rebanho de Deus, que sejam mordomos fiéis, que sejam homens fiéis e idôneos, que sejam homens cheios de Espírito Santo e de sabedoria espiritual, que sejam homens de oração. Mas lá em Tito, capítulo 1, versículo 9, vê lá, Tito 1, 9. Tito 1, 9. Então ele tem que ter integridade familiar, integridade moral, de caráter cristão. Ele tem que ter integridade também, o quê? Doutrinária. Tito 1,9, o que é que diz aí? Vamos ler juntos? Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar, pelo reto ensino, como para convencer os que o... Lá em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo vai colocar a expressão que o presbítero tem que ser apto para ensinar. Mas ensinar o quê? A Bíblia. Então você não pode ter um presbítero na igreja que não conheça a Bíblia, que não lê a Bíblia, que não conheça as doutrinas bíblicas. Vocês estão entendendo ou não? Agora, a doutrina vem por último, porque antes da doutrina vem o quê? A vida familiar, e vem o quê? O caráter. Porque tem muita gente que tem doutrina, mas não tem o quê? Caráter cristão. Há muita gente que sabe muita teologia. Eu tive um professor de escola dominical, um homem extraordinário, um advogado, lá em Olinda. O homem era extraordinário, professor da classe de jovens, os jovens adoravam ele. Conhecia a Bíblia a fundo, conhecia a confissão de fé, Calvino, o tamanho do sapato de Calvino, o manequim de Calvino, sabia tudo. Tudo. Mas, infelizmente, ele tinha uma vida errada no trabalho. Foi disciplinado, porque há anos ele casado, mantinha um relacionamento amoroso com uma secretária. E aí, todas as vezes ele era indicado pela mocidade. E o conselho o quê? Barrava. E o que a mocidade fazia? Descontava no pastor. Porque se deu certo, pastor está bem. Se não deu certo, pastor está errado. Pastor é o seguinte, é saco de pancada. Porque às vezes, o conselho tem informações sobre a vida de um irmão que você não tem. Por isso eu quero terminar falando da responsabilidade da igreja. Todo oficial eleito pela Assembleia, ele passa depois pelo exame do conselho, sobre a sua vocação, se ele foi chamado por Deus, sobre as suas posições doutrinárias, e se ele subscreve a forma de governo, os princípios de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Na Igreja Presbiteriana nós temos até um livro que o cara assina, dizendo, eu aceito isso aqui. Significa que se ele depois aprontar, ele já está condenado, porque ele já está... Escreveu lá, escreveu, o pau comeu. Porque tem muita gente que depois diz que não falou. Agora, irmãos, eu queria que vocês abrissem Tito, capítulo 1, versículo 5. Paulo diz assim, por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses o quê? Presbíteros, conforme te prescrevi. Então, para que a igreja seja organizada, para que a igreja possa funcionar em boa ordem, é necessário constituir uma liderança, presbíteros, no plural. E essa liderança vai, de fato, dirigir essa igreja. Agora, isso é uma imensa responsabilidade que os irmãos têm.
Então, se você chegar no dia da eleição e você não conhecer aquelas pessoas que estão sendo indicadas ali, você não pode votar irresponsavelmente. Ou então você tem até dia 7 de maio, para você saber quem é quem. Quem é o fulano de tal? Como é que é ele? E se você quer saber detalhes, liga para a mulher dele. Está entendendo ou não? A responsabilidade. Porque o povo elege os presbíteros, depois fica dizendo, o conselho, fala mal do... Meu irmão, o conselho que você tem foi o conselho que você o quê? Escolheu. O pastor que você tem, foi você que escolheu. Veja lá, por favor. Por favor, lá em Atos, capítulo 14. Atos, capítulo 14. Que toda escolha foi assim com Jesus. Jesus, antes de chamar os 12, disse que ele passou a noite em oração e jejum. Lá em Atos 1, quando foi feita a eleição de Matias, os critérios foram estabelecidos, mas a igreja o quê? Orou. Lá em Atos, capítulo 14, diz assim, e promovendo, 23, e promovendo-lhes em cada o quê? Igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum. Então, a eleição de oficial na igreja deve ser precedida com oração e jejum. Não é uma coisa de todo jeito. Então, é uma responsabilidade da igreja, é uma responsabilidade que deve ser feita em oração, é uma responsabilidade que deve vir acompanhada dos critérios espirituais estabelecidos pela palavra de Deus. E que você deve evitar algumas coisas, rapidamente para encerrar, às 9. Evite eleger oficial usando alguns critérios que são usados hoje na igreja. Primeiro, simpatia. Meus irmãos, o inferno está cheio de gente simpática. Não precisa ser irascível, não precisa ser iracundo. Mas toma cuidado com aquele cara que ele faz o marketing dele mesmo. Sabe aquele cara que ele não é o que ele é? É igual a propaganda da Sprite. Mas não é tudo. Eu não gosto quando o cara chama de irmãozinho. Ô irmãozinho, amorzinho. Eu não gosto. Eleger por interesse. A mocidade agora nós queremos, virou um sindicato. Nós queremos um representante nosso lá no conselho. Meu irmão, o presbítero é eleito para ser presbítero da igreja. Ele foi eleito para pastorear a igreja. A SAF. Irmãos, vamos eleger fulano porque ele é dos nossos. Pode ser assim. Tem isso na igreja presbiteriana? Tem. Eu sei que tem, que eu sou 4ª geração. Faixa etária. Vamos tirar o Zé Francisco. Está velho demais, 72 anos. Vamos botar gente nova na igreja, vamos mudar isso aqui. É assim que, esse é o critério? Não. Influência. Vou votar em fulano, sabe por quê? Porque ele é assessor do deputado. Vai ajudar a igreja. Vamos votar em fulano porque ele é vereador. Deus me livre. Pode ser assim, irmão. Outro dia o cara foi estacionar o carro aqui no estacionamento, o diácono pediu a chave para estacionar. Ele queria estacionar no lugar que não podia. E ele disse para o diácono, você sabe com quem está falando? Eu falei, diácono, você respondeu o quê? Me chama nessa hora. Porque a igreja, irmãos, é lugar de servos. Nós estamos aqui para servir. Igreja presbiteriana tem também isso. Vou votar em fulano, pois a nossa família, ela é uma família muito importante.
fundadora da igreja, nós precisamos ter um representante. Nós temos que ter um da família Machado no conselho. Tem isso ou não tem? As igrejas da Assembleia de Deus estão passando os ministérios de pai para filho. É meu parente. Lembra que a tia de Jesus foi lá e disse para Jesus: olha, quando o senhor implementar o seu reino, põe esse aqui, seu primo, meu sobrinho, um na casa civil, outro na fazenda. Irmão, lugar, se você quer aparecer, a igreja não é lugar de você o quê? Aparecer. Eu vou votar em fulano porque ele é bonzinho, mas ele está precisando de uma motivação. Irmão, não faz isso não. Se você quer dar alguma coisa para alguém que vai fazer, dê para alguém que está fazendo. Porque gente desocupada não resolve. Você já notou isso? Vamos dar um cargo para fulano? Não dá cargo para fulano não. Raiva e vingança. Eu estou com raiva do pastor, tem uma pessoa aqui que não gosta do pastor Arival, vou votar nele, que eu vou botar uma pedra no sapato dele. Você está brincando, meu irmão? Porque eu não faço campanha nem para tirar presbítero e nem para colocar presbítero. Eu oro para que Deus tire e ponha. Aí o negócio é pesado. Porque eu já orei e Deus já levou. Não recomendo você usar essa estratégia comigo, porque... Tá certo? Você lembra da irmã Abigail, casada com Nabal? Ela não brigava, mas ele orou e o homem o quê? Morreu. Então não vinga botando presbítero para me bater não, que você vai... Politicagem. Irmão, se eu pegar, né? Não sei... Você fazendo campanha para fulano aqui, você vai ser disciplinado. Porque igreja não é lugar de politicagem. Quem põe, quem tira é Deus. Tem gente que você gosta, mas tem gente que você não conhece. Quem sabe todas? Quem é que diz, conheço as tuas obras? É Jesus. Ele conhece. Ele vê lá na frente. Ele vê que esse cara que você está achando que ele é o máximo agora... Ele vai ser um anticristo lá na frente. Ele vai ser o maior criador de casa na igreja. Então, ore segundo e vote segundo a orientação de Deus. Vocês entenderam ou não? Então vamos terminar. Depois o pastor Hernando vai pegar umas coisas mais leves aí, porque essa parte mais pesada é comigo. Vamos abrir a Bíblia, por favor? Lá em 1 Coríntios capítulo 11. Paulo sabia também que o povo estava celebrando a Santa Ceia de forma o quê? Errada. E Paulo escreve justamente para que o pessoal celebre a ceia do Senhor de forma o quê? Correta. Havia uma celebração na igreja primitiva chamada a festa do amor, a festa do ágape. Que de ágape só tinha um nome. Porque eles iam, cada um levava um PF, um prato feito. Uns comiam na frente, outros comiam atrás. Uns comiam, os mais ricos comiam separado, porque era picanha. O outro comia costela de vaca, separado. E de amor não tinha o quê? Nada. E eles achavam que a ceia do Senhor era uma refeição, para comer mesmo. Mas a ceia é o quê? Um símbolo. Quem tomou café em casa hoje já? Pronto, então não precisa comer aqui na igreja. O que você vai comer aqui é um pedacinho de pão, tomar um cálice o quê? De vinho. Paulo diz que quem quiser comer, coma em casa. Então a ceia não é uma refeição. Isso aqui é um simbolismo. O que é que isso simboliza? Simboliza primeiro aquilo que nós somos em Cristo. Nós somos uma igreja comprada pelo precioso sangue de Jesus. Nós fazemos parte da nova aliança.
Então, é na ceia que nós nos identificamos. Por isso que os reformados, principalmente Calvino, ele não dava a ceia para aqueles que não eram membros da igreja. Então, você que é membro da igreja, você que está em plena comunhão com a igreja, você vai participar da ceia do Senhor, porque você está dizendo que você é crente, que você é de Jesus. Segundo, você também tem que ter discernimento que você faz parte de um corpo, de uma família. Também, esse é o momento de nós examinarmos a nossa vida pessoal, pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados e, de uma linguagem atualizada, você reatualizar a sua comunhão com Deus. E há nesse sacramento aquilo que a Bíblia chama e que os teólogos chamam de um meio de graça. Quando você come e bebe corretamente, você está sendo o quê? Fortalecido espiritualmente por Deus. Amém? Feche os seus olhos, examine a sua vida, peça perdão a Deus, vista a camisa da igreja. Eu faço parte da minha igreja, eu sou crente, eu amo a minha igreja, eu amo meus irmãos, eu faço parte desse corpo. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. E somente o Senhor conhece de fato as nossas obras, a nossa vida, as nossas motivações, os nossos pecados, os nossos defeitos. Então venha, Senhor, nos purificar nesta manhã. Venha nos fortalecer espiritualmente. Venha nos santificar. Venha nos dar um senso de unidade, de corpo. Venha derramar amor no meu coração, pelo meu irmão. Que nós possamos amar uns aos outros, respeitar uns aos outros, suportar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Derrama o teu amor sobre a tua igreja nesse momento, Senhor. Ajuda-nos agora, que o teu Santo Espírito esteja conduzindo esse momento de comunhão, de participação nesse sacramento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.